morri, mas ressuscitei. Te dei nova vida, te purifiquei, te lavei com meu sangue, teus pecados levei. Foi por ti, oh, que toda sua dor, oh, toda sua dor já levei. Bote a mão no seu coração, irmão. No dia em que morri, bote a mão no seu coração, peça para o Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Sua dor, toda sua dor já levei. No dia em que morri, Alamachore Managaia Súria, toda sua dor, oh, toda sua dor já levei. No dia em que morri por ti, oh, toda sua dor, aleluia, toda sua dor já levei. No dia em que morri por ti, aleluia. Eu sou o melhor pra ti, oh, eu quero te fazer feliz, oh, pois tudo que eu fiz por ti, o que foi pra ter você pra mim. Agora pra encerrar, toda sua dor, o quê? Oh, toda Ramanda Surya Seriamai Uriha Suika Narabashore Managas. O Espírito Santo está falando com pessoas aqui. Toda sua dor, toda sua dor já levei, aleluia. No dia em que morri por ti, oh, Nara, eu já levei o teu sofrimento, eu já venci a tua luta, eu já venci tua enfermidade, eu já venci, aleluia, o teu medo, eu já venci tua insegurança, eu já venci o teu inimigo, eu já venci a morte, o inferno, aleluia, ele já, oh, toda a sua dor, oh, toda a sua dor já levei. No dia em que morri, para mistérios com Deus, sinta a presença dele que está aqui, a presença dele que vai te envolver, a presença dele que vai te encher, a presença dele que vai te consolar, a presença dele que vai te dar força para lutar, a presença dele que vai te dar graça para continuar, você não vai parar, não, aleluia. Toda Ramanda Sharamanarabagai Rikalaba Sharamanarabasui Sharabakanarabaya, aleluia, aleluia, oh, Rikalabaya, vai sentir essa graça aí. Isso, chore mesmo na presença de Deus. Derrame as tuas lágrimas. Derrame as tuas lágrimas, porque Ele não te esqueceu. Dobre o teu joelho, porque ainda Ele é o teu Deus. Ele tem algo novo para fazer em tua vida. Ele tem o bálsamo
para sarar tua ferida. Ora manda sui, charamasui cantarai, lai sui. Você não pode parar. Deus está falando, você tem que continuar. Eu vou te dar força pra você lutar. A minha mão vai segurar firme na sua, e a minha luz vai iluminar o teu caminho. Aleluia. O meu Espírito vai envolver a tua vida. Aleluia. Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Eu morri, mas ressuscitei. Irmãos, logo que me foi dado a palavra, Deus colocou no meu coração, já de cara assim, a mensagem que Ele queria trazer para a igreja. Irmão Leandro, se eu fosse botar um nome, colocar um nome para a mensagem de hoje, eu colocaria 2 nomes: o pai que corre, ou da miséria à restauração. Então, no começo da parábola, nós vemos que o filho de forma rebelde, ele pediu tudo antes do tempo. E olha uma curiosidade, naquela época, pedir para o pai que repartisse, que desse a herança dele, era algo muito desonroso. Era algo muito forte, era a mesma coisa que chegar para o pai e dizer assim, ó, me dá a minha parte e morre. Então, trazendo para os dias de hoje, o que Deus quer falar conosco nessa primeira parte? Que o filho quer a bênção do pai, mas ele não quer o pai. Imaturidade espiritual. Crianças espirituais. Nos mostra imaturidade, autossuficiência e uma falsa maturidade. Nós queremos a graça, os benefícios, mas não queremos um relacionamento com Deus. Nós queremos casas, nós queremos carro, nós queremos tudo, irmão Taylor, mas nós não queremos o dono da obra, nós queremos o fruto da obra. E foi isso que o filho fez com o pai dele. Ele pediu antes do tempo e se lançou no mundo. Mas a palavra nos diz aqui o que aconteceu com ele. O que simboliza a parte que ele vai para uma terra distante? Simboliza o crente que se desvia do caminho bom. Ele cai no mundo, e caindo do mundo ele vai para longe da presença de Deus. E longe do Pai, quando o coração se afasta da presença de Deus, o pecado entra no coração e nos leva para mais longe. E aí nós somos o quê? Escravos do pecado, cavalos do diabo. Anotem isso que eu vou passar para a igreja. O pecado, ele tem 2 coisas para nós. O pecado, ele sempre destrói, ele sempre nos destrói, empobrece. Quando estamos afastados da presença de Deus, nós não temos um Pai presente. Nós não temos amparo. Aí o diabo olha para nós e diz, ele não tem um pai, eu vou fazer o que eu quero com ele. E o pecado nos leva para longe da presença de Deus. E aí nós caímos em miséria, que foi o que aconteceu com ele. Ele viveu uma vida dissoluta e colocou tudo fora. E olha que interessante, a parte que fala que ele foi chamado para cuidar de porcos. E aí tem outro ponto, outra curiosidade, irmãos. Qual é o animal mais impuro para os judeus? São os porcos. Imagina cuidar de porcos, rolar com os porcos e se alimentar
da imundícia dos porcos, das bolotas dos porcos. E o que Deus quer falar com nós nessa noite? Quando estamos no mundo, nós nos alimentamos da sujeira que o mundo nos oferece. Nós nos alimentamos, vivemos uma vida de vício, de droga, de prostituição, de pornografia. Vivemos uma vida no pecado. Nós comemos um banquete imundo que o mundo nos oferece. E não apenas comemos, mas nós servimos de banquete para os demônios, porque nós alimentamos eles com o pecado. Sabe, eu nunca vi alguém que se desviou do caminho ser trazido pela igreja por amigos do mundo. Eu nunca vi. E até acho que não acontece. Comigo foi assim. É preciso cair no fundo do poço para reconhecer que Deus é Deus. É preciso perder tudo o que Deus nos deu para reconhecer a grandeza de Deus. E viver na miséria e comer, se alimentar do que os porcos nos dão no mundo, é viver muito abaixo daquilo que Deus tem para nós. Nessa noite Deus nos apresenta um banquete e o lixo do mundo. E aí, igreja, nós vamos escolher o quê? Viver os vícios, a imundícia que o mundo nos oferece, igual o filho mais novo viveu? Ou nós vamos viver na presença de Deus junto com o Pai? O que é melhor? E uma curiosidade, mais adiante, é que a parábola não fala sobre um filho perdido. Ela fala sobre 2. Então, o fundo do poço ele é muito revelador. E o pecado, ele sempre nos promete uma falsa liberdade. Mas ele sempre nos traz escravidão. Porque quando estamos no mundo, nós somos escravos, somos cavalos do diabo. Vocês já repararam com a pessoa quando, irmão Taylor, quando se manifesta o diabo nele, ele sempre fala: ah, aquele ali é meu cavalo. Imagina, quando nós caímos no mundão, nós somos escravos do pecado, nós somos cavalos do diabo. E isso é muito forte. Mas quando nós reconhecemos que Deus é Deus e voltamos para a presença dEle, Ele corre e nos abraça e nos dá respaldo. Então o pecado nos promete liberdade, mas nos entrega escravidão. E o fundo do poço então é revelador. Mas Deus fala conosco nessa noite que não venhamos esperar perder tudo, cair no fundo do poço para reconhecer que Deus é Deus. Então o afastamento do filho simboliza o quê? Imaturidade, e para nós, imaturidade espiritual, impaciência, é do meu jeito, é no meu tempo, não é o tempo de Deus. Ei, eu estou aqui, eu sou o Espírito Santo, eu quero trabalhar no teu coração. Não, eu não quero, eu já sei tudo, eu vou pegar, quando o pastor fala para mim, eu me iro, eu não obedeço ele, quando Deus fala comigo, eu não escuto, porque eu não tenho intimidade com ele. É do meu jeito, é da minha forma. É do meu jeito, é da minha forma. Eu quero só os benefícios, eu quero tudo do pai, mas eu não quero dar nada para o pai. A menininha, ela corre em direção à tia, porque a tia dá, porque a tia tem presente, não pelo que a tia é. E muitas vezes nós vemos para a igreja, não pela presença de Deus e não por Deus, mas porque Deus dá. Porque Deus dá. Nós devemos ser muito atentos nessa questão. Nós gostamos do que Deus tem para nós, mas nós não queremos relacionamento com Ele. E a parte que fala que o filho se arrependeu e voltou correndo, e o pai foi correndo em direção a ele. Ei, isso. Tem outra curiosidade, irmãos. Naquela época, ancião nenhum corria em direção a filho. Então olha que a palavra quer nos mostrar, nos dizer. Que Deus tem um amor incondicional por nós, Ele corre por nós.
E isso para aquela época era vergonhoso, porque o ancião não ia correr em direção ao filho, o filho que tinha que correr em direção ao pai. Então, Deus nos mostra seu amor incondicional conosco. O humano, por mais pútrido, por mais pecador, por mais que ele role com os porcos, ele se alimente dos porcos, ele alimente os demônios, se ele tiver um coração quebrantado e voltar para a presença do Pai, arrependido, de coração verdadeiro, o Pai abraça. E aí nós temos respaldo. E a parte que fala aqui, irmãos, a parte que fala que o Pai mandou trazer vestes a ele, os irmãos entendem essa parte? Aonde o Pai fala que ele devolve vestes. Sabe por quê? Já aconteceu comigo quando eu estive no mundo. Uma vez eu me peguei assim pensando e conversando com um amigo meu do mundo, que me incentivava a fazer coisas boas. E eu falei para ele: fulano, eu cheguei num ponto que eu não sei mais quem sou. Eu estou perdido. Minha vida está sem propósito. E é assim, quando nos afastamos da presença de Deus, o pecado e o diabo, ele nos tira a nossa identidade. Ele nos tira a nossa dignidade. Porque no mundo nós somos cavalos do diabo. Nos alimentamos com a sujeira, com as bolotas dos porcos, com os vícios, e vivemos uma vida muito abaixo. Então, quando o pai corre em direção ao filho, beija o filho fala o quê? Eu pequei contra ti, pequei contra os céus, já não sou mais digno. E assim é conosco quando nós voltamos arrependidos. Mas Deus, com seu poder incondicional, nos abraça e nos devolve a nossa dignidade. Essas são as vestes que diz na parábola. Ele nos devolve a nossa identidade. Aí nós temos identidade, dignidade, que é algo que nós perdemos no mundo. E a parte que ele fala que ele dá um anel, ele coloca um anel. Quando nós estamos no mundo, quando nós estamos numa terra distante, nos rolando na sujeira dos porcos e cavalos do diabo, nós não temos aliança nem com o diabo, muito menos com Deus. Se eu não tenho relacionamento, intimidade com Deus, é a mesma coisa assim. Eu vou usar um exemplo. Vai passando a pessoa na rua ali, eu não tenho intimidade com ela, não conheço ela. Eu posso sair correndo daqui, empurrar ela, puxar o cabelo dela, não posso. É a mesma coisa com Deus. Nós não podemos chegar de qualquer maneira perante Deus. A Bíblia não nos fala que o diabo é terrível, mas fala que Deus é terrível. Nós não devemos chegar de qualquer jeito perante Deus. Então, quando nos fala que o pai ele colocou um anel no seu filho, para nós isso simboliza o quê? Uma nova aliança com Deus. Então, quando voltamos com o coração quebrantado, Ele nos devolve a nossa identidade, a nossa dignidade, e renova, e faz uma nova aliança conosco. É isso que Deus quer fazer conosco hoje. Uma nova aliança com Ele, com intimidade, com proximidade. E a parte que Ele diz que Ele coloca sandálias, Ele pede para os servos trazer sandálias. Outra curiosidade daquela época é que só usava sandálias aqueles filhos que eram de alto escalão, filhos de rei. Quem é que andava descalço? Os escravos. Então a palavra quer falar fortemente conosco. Então, quando nós temos um coração arrependido, quando nós saímos do fundo do poço, reconhecemos que Deus é Deus, Ele nos devolve nossa identidade, nossa dignidade, forma uma nova aliança com nós e nos reconhece como filho. Ele coloca sandálias em nós. Deus nos mostra o seu amor incondicional. E a parábola, ela nos fala sobre dois. Olha só que interessante. Então, irmão Leandro, a parte que eu falei que o pai corre, ela que eu colocaria esse título na mensagem é porque era algo muito forte para a época, né? Imagina que o ancião ia sair correndo em direção e da miséria à restauração, imagina. Então assim, eu vou ser mais ousado
E vou para o versículo 25. Vamos ver o que o versículo 25 nos fala. No versículo, eu não vou ler, irmãos, eu já sei que o versículo 25 nos fala. Então ele nos fala sobre o irmão mais velho. Aí o irmão mais novo voltou, todo arrependido. O pai abraçou novamente. Só que o irmão mais velho, vendo aquela festa, pensou assim: tá, mas esse cara fez tudo errado. Ele foi para o mundo, ele botou tudo fora. E eu aqui, sendo fiel ao meu pai, talvez, irmãos, tenha multiplicado os bens dele, trabalhou certinho. Só que ele teve um problema com ele. Ele estava mais perdido do que o irmão que se perdeu no mundo, numa terra distante, passou fome e desejou se alimentar da sujeira dos porcos. Sabe por quê? Porque ele estava em casa, mas ele estava perdido. Então, pior do que está... Hoje eu ainda falei isso na live. Então, pior do que estar perdido longe de casa é estar perdido dentro da própria casa. E muitas das vezes nós estamos perdidos dentro da casa de Deus. Nós estamos perdidos. É pregado de segunda a segunda e a palavra não serve. É do meu jeito, é do meu jeito. Oh Deus, me dá isso, me dá aquilo. Ei, peraí, Deus, eu tenho sido fiel contigo, eu venho em todos os cultos, mas nada acontece na minha vida. Aí o irmãozinho que voltou do mundo, que fez tudo errado, todo mundo abraçou e o Senhor restaurou. Qual é a diferença? A diferença é que ele reconheceu o que estava errado, que Deus é Deus. E muitas vezes nós estamos na casa de Deus, todo errado, e nada nos serve. Eu não gostei do culto de hoje, mas não é para ti. É para Deus, cultuar a Deus. A palavra nos fala, cultuar a Deus. Por que o Senhor não me dá dons espirituais? Por que eu não trabalho fazendo isso na obra? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que eu oro e não acontece? Não tenho intimidade com Deus. Deus olha para ti, eu nem te conheço, eu não sei quem tu é. Imaturos espiritualmente. Devemos buscar uma maturidade espiritual. E como meu irmão fala e sempre falou para mim, devemos, acima de tudo, nos revestir do poder de Deus, mas buscar o quê? Uma intimidade com Deus. Se não temos intimidade com Deus, Deus não nos conhece. Pessoas que vocês não têm intimidade, vocês não conhecem. E a mesma coisa com Deus. Se nós não temos intimidade com Deus, eles não nos conhecem. E não adianta vir de segunda na igreja, se a palavra não te serve. Não adianta querer fazer a obra se tu quer algo em troca. Eu já fui assim e já me dei mal. Eu vou louvar, eu vou fazer visita, porque, irmãos, a palavra é dura. Mas antes de cortar aí, está cortando aqui. Eu quero fazer visita, eu quero louvar, eu quero isso e aquilo, mas é porque Deus pode me dar bens. E não é assim que funciona. Nós não podemos querer os frutos da obra, mas não o dono da obra, porque a obra é dele, a obra não é nossa. Então a parábola nos fala de 2 filhos perdidos e não só um. Ele sentiu ciúmes do filho mais novo, porque ele tinha um coração endurecido. E nos dias de hoje é a mesma coisa do crente. Ele não é nem morno. O crente que não tem intimidade com Deus, ele não é nem morno. Ele é bem pior que isso. E, irmão Taylor, os demônios, o diabo se alegra com esses crentes. O diabo, ele se alegra com esse tipo de crente morno. Nos anos 60, 70, Leonard Ravenhill, um grande pregador inglês, onde eu me espelho muito nas mensagens dele, ele já dizia que o crente que vem de segunda a segunda para a igreja e nada toca ele, não derrama uma lágrima, é a mesma coisa que tomar uma injeção de anestesia direto para o inferno. É a mesma coisa. O crente ele não derrama uma lágrima, ele não tem um coração quebrantado, ele não derrama uma lágrima na presença de Deus. Que crente é esse que não chora na presença de Deus? Mas hoje Deus nos dá a oportunidade de chorar na presença dele. E não é feio, irmãos, nos entregarmos para Deus. O amor incondicional de Deus. Devemos pedir todos os dias: Deus, derrama um pouquinho do teu amor incondicional.
Deus, eu quero mais da tua presença. Deus, eu quero mais da tua intimidade. Deus, me capacita. Deus, eu quero dons, mas antes eu quero intimidade. Como é que Deus vai confiar em ti se Ele nem te conhece? Quem é que confia em alguém aqui sendo que não conhece? Alguém confia aqui em alguém que não conhece? E a mesma forma é com Deus. Então o filho, voltando um pouquinho lá para o começo, e eu já quero encerrar. Então o afastamento do filho foi por impaciência, rebeldia, dependência falsa, distâncias espirituais, e tem as consequências do pecado. Então que nessa noite nós venhamos aprender que antes de qualquer coisa na obra de Deus nós devemos buscar a intimidade com Ele. Nós não devemos nos achar ou sermos autossuficientes, acharmos que eu já estou pregando bem, eu estou louvando bem. Não, a obra ela é simples. A obra ela é muito simples. E eu não conheço nenhum dos pregadores que eu já me espelhei, e nenhum dos irmãos usados por Deus, que tenham se achado autossuficientes e não tenham caído. O diabo ele quer isso de nós, que nós nos achamos mais do que Deus. E quando nos achamos mais do que Deus, nós esquecemos de Deus. E o pecado entra no nosso coração e nos afasta da presença dEle. Então que nessa noite nós possamos ter ciência que se nós sairmos da presença de Deus, nós somos banquete para os demônios, cavalos do diabo, nós vamos ser humilhados, nós vamos perder nossa dignidade, nós vamos perder a nossa identidade. Mas com Deus não. Com Deus nós ganhamos vestes novas, aliança, somos reconhecidos por Deus. Igreja, Deus tem muito mais para nós. Então eu agradeço imensamente a oportunidade que Deus me deu nessa noite para trazer a palavra dele. Agradeço imensamente ao pastor Eduardo e todos os obreiros, todos os irmãos que me assistiram até aqui, tá? Que não venhamos nos afastar da presença de Deus. Muito obrigado. E vamos receber a diaconisa Elisandra com o tema Sinais dos Últimos Dias. Vamos ver o que vem aí. Uma palavra bem conhecida da igreja, que está em Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. Ele é bem grande, mas eu vou ficar com versículos 6 e 7. Todos acharam? Então que diz assim, o tema é os sinais dos últimos dias, né? Que diz assim: e ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Aleluia, glórias a Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos, louvando e exaltando o nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Então, fui estudar essa palavra que já é bem conhecida, mas buscar, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo. Primeiro está falando comigo, para depois com a tua igreja. E aí, irmãos, o que é essa palavra? É uma palavra que vem nos alertar, para nós termos vigilância, arrependimento, e para nós entender que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar a buscar a sua igreja, a igreja lavada, remida pelo sangue de Jesus. Não é aqueles que vêm na igreja que dizem que são crente, não, aqueles que têm intimidade com Deus, aqueles que vivem o evangelho por completo, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. E aí ali eu fui pesquisar o que significava a palavra mister, porque é mister que isto tudo aconteça. Mister quer dizer necessário, é preciso que tudo isso aconteça, que aconteça as guerras, que aconteça rumores de guerra, para alertar nós, para alertar que é os sinais da volta de Jesus,
que não pode ser agora, daqui a pouco, pode ser daqui um dia, pode ser daqui semanas, pode ser daqui meses, anos, mas Jesus vai vir voltar a buscar a sua igreja. Que nós venhamos então entender que desses sinais venha a ser para nós não nos assustar, não ficar com medo, mas para nós nos rendermos mais a Jesus, para nós buscarmos mais a Jesus, para nós procurar a ter mais santidade, para nós procurarmos termos intimidade com Deus. Deus falava comigo: eu não quero, Lisandra, que estude a palavra, que tu ore, que tu jejue, que tu busca só na imersão, só quando tu vai ministrar. Eu quero tu por completa. Jesus quer nós por completos. Ele não quer mais que nós brinque de ser crente. Ele não quer mais fofoca. Ele não quer no meio da igreja. Ele não quer mais disque. Ele não quer inveja. Ele quer que nós nos unimos para nós combater as hostes espirituais da maldade. Que nós venhamos nos unir, nós venhamos orar e ajudar o pastor, que nós venhamos diminuir, que nós venhamos renunciar ao pecado, venhamos renunciar à exaltação, que venhamos, Senhor, diminuir para que tu cresça, que nós venhamos não buscar só as bênçãos, mas buscar o abençoador. Oh, aleluia! Que nós venhamos dar bons exemplos de cristão, que eu não precisa carregar a Bíblia na minha mão, que eu não precise estar de saia, de roupas, para as pessoas verem que nós somos crentes, mas que as pessoas vejam através do nosso comportamento, que Deus venha encher o nosso coração com seu amor, que nós venhamos viver o Evangelho por completo, guardando, obedecendo os seus mandamentos. E aí também Deus me disse assim, que poderia os ateus, poderia as pessoas incrédulas dizer assim: mas sempre teve fome, sempre existiu fome, sempre existiu peste, sempre. Isso aí não é conversa fiada de fanático por igreja, mas poderia até ter acontecido, mas agora está acontecendo com mais intensidade, com mais frequência, mais próximos de nós. Mas aí Deus me diz assim: mas ainda não é o fim. Está vindo esses sinais, mas ainda não é o fim. Não é o fim por quê? Porque dá tempo de nós vivermos o Evangelho por completo, dá tempo de nós nos humilharmos diante de Deus, dá tempo de Deus restaurar os casamentos, dá tempo de nós sermos cheios do Espírito Santo, dá tempo de nós falar do amor de Jesus, nós testemunhar do amor de Jesus, dá tempo ainda de nós se converter por completo, dá tempo de nosso pai, nossa mãe estar vindo conhecer esse Jesus maravilhoso, dá tempo de nós resgatarmos as almas que estão fora da tua casa, Pai, dá tempo ainda, Senhor, dá tempo. Jesus diz que não é o fim ainda, dá tempo da tua cura, dá tempo da tua libertação, ainda dá tempo, vamos nos apegar nisto, não é o fim, é só os sinais, ainda dá tempo se nós nos humilharmos diante de Deus, nós vivermos o Evangelho por completo, essa igreja, esse ministério ser cheio da glória de Jesus, não precisar dizer que o culto está frio, não precisar dizer que Deus não usa aquele irmão, mas como é que Deus deu unção? Diz que deu unção para aquele irmão, se ele não prega, se ele não louva, mas ele não vai agradar nós, ele agrada Jesus, nós gostando ou não, se Deus escolheu e deu unção, ele vai usar aquele irmão, e que nós venhamos nos alegrar, coisa boa, quando Deus usa os irmãos, que no próximo imersão, eu disse para Deus, eu quero ficar sentada, pastor, porque vai ter muitas, os jovens vão estar pregando, a igreja vai ter crescido muito mais e mais, e vai ter mais gente pregando, e nós vamos poder ficar no banco aprendendo. Então, Deus diz então para nós ter vigilância e arrependimento,
consertar o nosso altar, que ainda dá tempo de nós sermos crente dentro da nossa casa, nós sermos crente com o nosso esposo, com nossos filhos, lá quando nossos familiares, nos almoços de domingo. Jesus diz, ainda dá tempo de tu mostrar que tu é uma verdadeira cristã, dá tempo de nós dizer que Jesus cura, que esta palavra tem poder, é a palavra de Jesus, esta palavra é a mesma, ela não muda, ela cura, ela transforma, ela liberta. Basta nós se jogar para Jesus, como diz aqui, imersão, que nós não venhamos viver o raso, nós não venhamos querer esperar para contar os testemunhos dos nossos irmãos, que nós venhamos ter experiência com Deus, que nós venhamos conhecer mais e mais a palavra de Jesus, que nós venhamos combater todas as hostes espirituais, toda a maldade, através da palavra de Jesus. Que nesta noite, Jesus venha falar ao coração de cada um, que nós venhamos nos fortalecer, que nós venhamos nos unir como igreja, que Deus venha colocar a chama do Espírito Santo, do amor dele, que nós venhamos amar, porque diz a palavra dele que o amor esfriaria nos últimos dias, mas que o amor de Jesus esteja no nosso coração, que nós venhamos buscar mais e mais da presença de Deus, porque somos falhos, somos pecadores, mas Ele tem misericórdia de nós. Ele quer um coração quebrantado, Ele quer que nós venhamos ser totalmente dependentes dEle, porque toda a honra e toda a glória é somente para Ele. Então seria isso que Deus colocou no meu coração, que Deus abençoe grandemente essa igreja, que ela venha ser cada dia mais fortalecida, que Deus venha abençoar grandemente a vida do pastor Eduardo, da pastora Gisele, a sua família, venha, Senhor, dar vigor, força para cada ombreiro, cada membro, que venhamos ser impactados pela glória de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Jesus está voltando, arrependa-te. Aleluia, santifica a tua vida, se entrega a Jesus, aleluia, e Ele fará grandes coisas, aleluia. Digo mais para vocês, o Senhor está te dando ousadia nesta noite, aleluia. O Senhor vai te dar ousadia nesta noite. Para onde quer que você esteja, você anuncie a salvação. Aonde quer que você esteja, você não se envergonhe do Evangelho de Jesus, mas você fala: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, aleluia. Aleluia, aleluia. Deus nos coloca em lugares estratégicos para nós nos posicionarmos e falarmos: Jesus está voltando. Pastor, as pessoas querem revelação, amém, cremos nos dons, cremos nos discernimento, mas o dom da revelação, aleluia, é quem Deus quer usar. Mas enquanto isso, nós temos a revelação, que é a palavra de Deus. A revelação é a palavra de Deus. Eu desafio profetas nessa noite. Eu desafio pessoas de visões nessa noite. Eu desafio pessoas que têm o dom da profecia nessa noite, começar a profetizar sinais da volta de Jesus. Esta é a revelação. Jesus está voltando, sinais estão acontecendo. E vamos orar, peça para Deus a ousadia. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, aleluia, comece, Senhor, através da Tua palavra, a dar ousadia para este homem e para essa mulher. Senhor, começa a dar ousadia para este homem e para essa mulher. Aleluia, começa a derramar da tua presença, começa a dar ousadia, aleluia, a ousadia de Paulo, aleluia, a ousadia de Pedro, a ousadia de Filipe, de Tiago, aleluia, a ousadia de Simão, aleluia, de anunciar o teu evangelho da salvação, de anunciar o evangelho da graça. Senhor, começa a dar ousadia à tua igreja, começa, aleluia, a capacitar este homem e essa mulher para anunciar a tua volta, aleluia. Levanta
Levanta-nos como profeta da última hora, para anunciar, aleluia, que o Senhor está voltando, buscar a sua igreja, os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Receba a ousadia do Senhor, receba a revelação da palavra, receba a ousadia através da palavra de Deus, aleluia. Abra os teus lábios e anuncie o Evangelho de Jesus. Amém. Glórias e graças a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Ousadia vem do alto para mim e para você. Receba, erga as tuas mãos e diga: eu recebo ousadia do Espírito Santo para eu falar, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, glórias e graças a Deus. Aplauda Jesus, amém? Irmão.